demora. Mas vamos lá. Hoje a célula é bem facinho, bem simples. Eu separei o tema para vocês, que é: que fruto você tem dado? Que eu vou me basear nas parábolas de Jesus sobre a videira e os seus ramos e a árvore e o fruto, que Jesus disse. Então, vamos lá. Primeiro eu vou orar com vocês, tá bom? Tô orando no começo, precisa ficar preparado aí para receber a palavra que eu vou falar. Amém, Jesus. Senhor, nós nos colocamos na sua presença, que o Senhor venha preparar nosso coração para receber a tua palavra. Fala em nós, semeie em nossas vidas. A gente não tem força para viver por nós mesmos, mas o Senhor é a nossa fonte de vida, a nossa videira. Então nos ajuda, Pai. Nós te entregamos tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Eu vou ler o texto que está em Mateus 7, que fala a árvore e o seu fruto. E é bem simples, porque Jesus já está falando na linguagem atual na minha Bíblia, então é fácil de entender. E ele diz assim: Gi, abre aí na sua Bíblia se você quiser para acompanhar. Du também. 7:15, tá bom? Onde eu vou começar. E Jesus diz assim: Vocês conhecerão por seu fruto. Pode alguém colher uvas de um espinho ou figos de ervas daninhas? Você vê bem assim, né? Semelhantemente, toda árvore boa dá frutos bons, mas toda árvore ruim dá fruto ruim. Então, basicamente, o que Jesus está falando aqui é que não tem como uma árvore boa dar fruto ruim, não tem como uma árvore ruim dar fruto bom. Não tem como eu ser uma macieira e eu dar uva. Não tem como eu ser uma videira e eu dar maçã. Tem que ter uma coesão. Então, a gente julga as pessoas não pela árvore que elas são, mas pelos frutos que elas dão. Então, você quer conhecer a Stephanie, você não olha o meu feed, mas vê os frutos que eu tô dando, vê se meu pai se sente amado, vê se o Du tem fruto de respeito que ele colheu de mim, vê se os meus amigos veem fruto de sinceridade em mim, e aí você vai conseguir dizer que tipo de árvore eu sou, que fruto eu tô dando. Então é isso que Jesus está falando. Ele está falando assim: eu conheço uma árvore pelo fruto que ela dá e não pelo que ela finge ser. E isso resolve muita parte do nosso problema na igreja, que às vezes a gente cria expectativas sobre alguém, achando que a pessoa é perfeita porque está na igreja e depois a gente se frustra. Se a gente olhar o fruto da pessoa, você não vai se frustrar. Porque é impossível um pastor corrupto dar fruto bom, porque se ele é uma árvore ruim, o fruto vai ser ruim. E é impossível um pastor fiel, um padre fiel, um mestre, um que ensina a lei fiel, que vai dar fruto ruim. Então você vê a pessoa pelo fruto. E é isso que Jesus está dizendo. O que Jesus falava é que a gente vai julgar alguém pelo fruto que ela dá. Então, se alguém é bom, vai dar fruto bom. Se alguém é ruim, vai dar fruto ruim. E assim você sabe quem é a pessoa. Certo? Então, essa é a nossa pergunta da célula de hoje. Que fruto você tem dado? Qual fruto que você está dando? Você diz que você é uma pessoa boa, você diz que você é um cristão, mas você está dando esses frutos? E eu acho que tem muito a ver com o que a gente falou na semana passada, dos tipos de terra. Então, eu vou levar em consideração que você já absorveu aquela palavra, que você já cresceu essa sementinha e agora você já está dando fruto. Que fruto você está dando? Jesus merece o seu melhor fruto. Você está dando um fruto amargo ou um fruto doce para ele? E aí volta aquela questão do amor por Jesus. A gente não tá na igreja porque se a gente não for na igreja a gente vai pro inferno. Não é por isso. A gente tá na igreja porque a gente ama Jesus e porque a gente se sente bem lá. E se eu amo a Jesus, eu vou dar o meu melhor para ele. Se ele quer o meu melhor, eu vou dar frutos doces. E frutos doces exigem sacrifício. Sabe? Eles exigem renúncias. É engraçado falar isso porque a gente foi num culto esse domingo, no culto de jovens, e ele falou uma coisa muito especial. Davi um dia foi comprar um campo, que ele queria aquela terra. E ele queria sacrificar naquela terra. E o cara, era o rei Davi, pagar pau pra ele. Falou assim, cara, a terra é de graça, o boi pra você sacrificar é de graça, a lenha pra você sacrificar é de graça, tudo era de graça. Era só ele pegar o boi, a lenha e oferecer o sacrifício. E Davi respondeu o quê? Eu nunca vou oferecer para Deus algo que não me custe nada. Ou seja, se não me custa nada, Deus não é digno disso, tem que me custar algo. Então, se para eu dar bons frutos eu tenho que renunciar, eu vou fazer isso, porque Jesus é digno de frutos doces. E a Gi falou, a gente recorre para festa, para bebida, essas coisas, porque é mais fácil. Mas isso depende do ponto de vista, viu, Gi? Porque pode ser mais fácil você pegar a chave do seu carro, se arrumar e sair. Mas quando você voltar, o problema ainda vai estar lá. Você não vai ter resolvido. Você só passou uma maquiagem nele.
Então, é óbvio, é mais fácil fugir do problema do que enfrentar de frente. Mas o problema vai continuar aí. E uma hora ou outra você vai ter que enfrentar. Você está empurrando com a barriga. Então pode ser mais fácil agora, mas você não resolveu o problema, você está adiando ele. É que nem quando você tem uma espinha, você taca reboco. Na hora, a hora que você tira, ou ela tá igual ou ela tá pior. E aí você vai ter que fazer um baita do skincare que vai dar trabalho. Então, pensem, eu tô fazendo essas células com perguntas para vocês pensarem que tipo de fruto vocês estão dando. Jesus deu a vida por você, ele deu um fruto que custou tudo por você. Então, o que você está dando em troca? Um fruto amargo ou um fruto doce? O fruto que você dá condiz com a árvore que você disser? Que se eu dou maçã, tem que dar maçã. Se eu sou uma macieira, certo? E aí Jesus fala uma outra parábola da videira. Eu acho que complementa e fecha a nossa célula com chave de ouro. Que ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim dá fruto, não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais frutos ainda. Então, a árvore maior da onde a gente sai é Jesus. Ele é a raiz, ele é a força, a gente é os galhos. E a gente tem que dar fruto. E ele diz aqui: meu pai é o agricultor, meu pai é o que poda quem está comigo. E a gente tá grudado em Jesus, então a gente suga dessa seiva que ele dá, ele que nos nutre, ele é que nos mantém. E ele diz que quando Deus vê um galinho que tá dando fruto, ele poda, ele vai lá e ele tira as coisas velhas, ele não deixa de cortar. Isso é importante pra gente, de quando a gente tá passando por problemas, por dificuldades. E Jesus tá falando aqui, meu pai é o agricultor, ele poda sim quem tá dando fruto, ele vai podar, ele vai tirar, ele vai cortar, mas ele tá fazendo isso para que você cresça forte e saudável. Ele não quer que você cresça de qualquer jeito, para depois você não aguentar lidar com o peso da sua grandeza. Ele te dá estrutura e base para você crescer e poder se sustentar. Então, ele poda sim a gente que está dando fruto, mas ele diz que aqueles que não dão frutos, ele corta e lança fora. Aquilo que eu falei, já que não serviu para dar fruto, vai servir de lenha. E aí vai queimar, que é um processo difícil, mas vai ter que ser. E Jesus fala algo especial aqui também, ó. Vocês também não podem dar fruto se não permanecem em mim, ou seja, um galho. Gente, tem esse versículo aqui fala tanta coisa, olha o que ele está dizendo. Nenhum ramo pode dar fruto por si, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Jesus está falando, você é um galho lindo, mas vai tentar dar fruto longe do seu tronco. Não vai conseguir. É a mesma coisa quando a gente fala que a gente é crente independente. A gente é por Deus independente. Tem Deus na minha casa, tem Deus no meu coração, e a gente não busca Deus em mais nenhum lugar. A gente não se firma em Jesus. Parabéns, você é um galho estéril, porque você está longe da sua videira. Não tem como a gente dar fruto longe da videira. Para eu dar fruto, eu preciso estar na fonte, que é Jesus. Isso é especial também. Jesus está falando que longe dele a gente não dá fruto. E aí a gente vai servir de lenha igual o galho que também não está dando. Olha que lindo. Aí ele para de falar em parábola e ele começa a falar na nossa linguagem. Ele diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem frutos, e assim serão meus discípulos. Então ele está dizendo assim: desde que você esteja em mim, o que você pedir, eu vou te dar o alimento. Então, se a gente é um galho que está ali firmado com Jesus, a gente vai falar: Jesus, estou precisando disso. E ele é o nosso provedor, é dele que vem o alimento, é dele que vem a água, então ele vai prover. E ele diz que quando a gente dá fruto, a gente glorifica Deus, Deus fica feliz, porque ele está vendo o filho cheio de ramos dando frutos. E ele diz assim: como meu Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai. Em seu amor permaneço. E aí Jesus dá a chave. Ele fala assim, para permanecer o galho, no ramo, o que eu tô querendo te dizer é: permaneça no meu amor, permaneça em mim, permaneça submersa nesse amor que eu tenho para te dar. E ele diz assim como tenho obedecido meu pai. Você vê que Jesus, ele não fala da boca para fora, ele fala assim: olha para mim e vê o que eu tô fazendo.
Ele fala assim: eu tenho sido obediente ao meu pai, então seja obediente a mim, que você vai continuar no meu amor. Então ele conta o segredo da parábola inteira. Para um ramo continuar ligado à videira, a gente tem que permanecer no amor de Jesus. E para permanecer no amor dele, a gente tem que ser obediente. Então vai chegar algum momento que Jesus vai falar: Stephanie, seja forte, eu vou ser forte então, porque eu vou ser obediente. Stephanie, coragem, vai em frente, não desiste, abre mão disso, faz tal coisa. E eu tenho que obedecer, porque isso vai me manter dentro do amor de Deus. Isso é fácil de entender quando você joga pra vida real, sabe? Um filho que obedece é um filho que ama. É um filho que entende que a mãe quer o bem pra ele. É amor, sabe? Deixa eu ver o que mais ele fala. O meu mandamento é este: amem uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Então Jesus está dizendo: não existe ninguém que vai amar mais vocês do que eu, que dei a minha vida por vocês. E não existe ninguém que vai te amar mais do que aquele que dá a própria vida por você. Então, aquela pessoa que dedica tempo para tirar com você, aquela pessoa que dedica tempo para te ajudar, que dedica tempo no seu crescimento, essa pessoa ela te ama porque ela tá dando a vida por você. O tempo dela é o tempo de vida que ela tem e ela tá doando para você. Então a gente tem que saber que isso é amor. Vocês serão meu amigo se fizerem o que ordeno. Já não chamo servos, porque servo não sabe o que o Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado de amigos, porque tudo que ouvi do meu Pai tornei conhecido a vocês. Jesus, ele tá abrindo o coração pra gente aqui. Ele tá falando assim: vocês podiam ser só meus servos. Eu sou rei e você me serve. Mas ele fala assim: eu não te chamo mais de servo, eu te chamo de amigo. Porque o servo, ele só manda, ele não conversa, mas eu tô aqui abrindo meu coração, dizendo que o Pai tem para você. E para acabar, ele diz: vocês não me escolheram, porque a gente recusou Jesus, mas eu os escolhi para irem e dar frutos, frutos que permaneçam, a fim de que o Pai conceda a vocês o que pedirem em meu nome. Esse é meu mandamento: amem uns aos outros. E aí ele acaba. Então, ele quer que a gente dê frutos, frutos que permaneçam. Ele quer frutos duradouros. Então, se Jesus quer fruto duradouro, você já pode medir aí se seu fruto é bom ou se é ruim, tá? Seu fruto é bom, ele é duradouro. Se ele não é bom, ele não é duradouro. Então, Gi e Ju, quando vocês estiverem com dúvida do que tem que fazer, pense, é duradouro ou não? Se for duradouro, provavelmente esse fruto é bom, mas se for algo passageiro, provavelmente é um fruto ruim, porque fruto bom dura, fruto ruim apodrece. E, e Jesus, sei lá, vocês entenderam o que Jesus quis dizer aqui? Depois você lê lá em João 15 tudo isso, mas é lindo. Ele está dizendo assim, que ele quer que a gente seja uma árvore de bons frutos, a gente quer que a gente fale assim, eu sou uma árvore de bom fruto, mas que a gente também dê frutos bons, porque a gente tem que ser conivente com o que a gente fala. E ele diz que o segredo para tudo isso é estar ligado a ele, porque ele é quem nos sustém. E ele não vai deixar a gente sozinho. Jesus nunca vai deixar a gente sozinho, ele nunca vai abandonar a gente, porque ele ama a gente, ele entregou tudo que ele tinha por nós. A Bíblia diz, como eu já disse, que ele fica como advogado no céu o tempo todo. Então Deus fala assim, cara, eles estão cagando em tudo, eu vou matar todo mundo. Jesus pega e fala, não, eu passei por isso, é difícil, eles são meus amigos, eu sei como é, eu morri por eles. E o filho falando isso pro pai move o coração do pai e Deus tem misericórdia de nós. Então imagina isso 24 horas por dia, por causa disso que Deus não destruiu tudo ainda. Então essa é a nossa videira, sabe? Jesus, ele é fiel, ele é leal e ele vai nos prover. E a gente tem que demonstrar amor de volta para ele, sendo obediente, sendo fiel, dando bons frutos, frutos duradouros. Tudo que ele fecha essa palavra e dizer, e o meu mandamento é amem uns aos outros. Ou seja, tenha bons frutos para dar para os outros, tenha frutos duradouros que vão alimentar os outros. Porque não adianta nada eu falar de Jesus e eu vir com ódio para te alimentar. Então eu tenho que te alimentar de amor, eu tenho que te alimentar de vida, porque é isso que eu tô recebendo da videira, entende? Como uma parábola se encaixa com a outra, ele fala que não tem como uma árvore boa dar fruto ruim. Então, como eu que tô na videira, grudada com Cristo, tô dando fruto ruim, tô sendo egoísta, tô sendo hipócrita. Algo tá errado, então eu não tô em Jesus. E é isso que ele diz. Então, pra gente ser uma árvore boa e dar bons frutos, a gente tem que estar firme nele. E ele vai prover.
o alimento do fruto. A gente só tem que se manter lá e ter coragem, porque ele vai podar assim e dói. A gente, pra evoluir, crescer em Cristo, a gente precisa passar dificuldade. Eu digo assim, eu já falei pra vocês também, tudo que eu falo eu repito, né? Que quando a gente pede paciência pra Deus, ele dá oportunidade de ser paciente. Então a gente fala assim, Deus, me dá paciência. Ele vai colocar 300 coisas na tua vida que vão te tentar ser, mas é para aquilo te gerar paciência. Você vai falar, Deus, eu quero ser forte. Então ele vai te dar um monte de dificuldade para você ter a oportunidade de ser forte. Então, Deus é assim. Então, se ele tá te fazendo passar por esses momentos, ele tá te fazendo crescer. Esse é o objetivo dele, te fazer crescer e te fazer ser melhor. Então, vamos se manter firme, ser fiel e ser obediente a ele, porque o pai, ele sabe dar coisas boas para os filhos, sabe? Se a gente for fiel, obediente, amar Jesus, ele vai retribuir isso pra gente. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? A gente tem que estar ligado em Cristo, já que a gente é uma terra boa que germinou a sementinha de Jesus, agora chegou a hora de dar fruto. E eu faço um desafio para vocês nessa semana, ainda é segunda-feira. E eu quero que vocês me digam como foi ao longo dessa semana. É um desafio que eu tenho tentado fazer e que é difícil. É um desafio de semear algo todo dia na vida de alguém. E eu tenho tentado semear algo físico, o que é mais difícil ainda. Ainda mais na quarentena. Porque você dá algo pra pessoa, ela fica incomodada. E eu tenho falhado muito. Gente, eu tô com muita alergia, por isso que eu tô assim, tá? É que eu tô nessa casinha de madeira e o ar tá meio esquisito. E eu falhei muito essas semanas porque, enfim, não dei atenção. Mas eu tenho tentado todo dia semear a vida de alguém. Então, isso, igual o Brunão faz. Eu tenho tentado. O Brunão, ele não fica. Faz muitos anos, o Brunão do Morada. Que a gente tava lá, você viu, né, Gi? Que ele não deixa de semear algo na vida de alguém. Então, ele dá boné, ele dá dinheiro, ele dá qualquer coisa, mas ele dá. Isso é uma lei da prosperidade da Bíblia. O que você dá, você recebe. Então, se você der, sei lá, você vai receber em troca. E eu tenho tentado. Então, eu dei salgadinho para as crianças do meu prédio, dei chocolate, dei não sei o quê. Eu tô tentando nem que seja dar uma bala, mas dar e semear. E o que eu desafio vocês é não semear algo físico, mas semear algum fruto. Eu vou falar aqui quais são os frutos de Deus em nós. Você sabia que tem isso na Bíblia? Chama frutos do Espírito. É os frutos que Deus gera em nós quando a gente está nele. Eu devia ter falado disso, né? E é esses frutos que eu quero que vocês deem nesse desafio. Não Não fruto físico, porque agora vai ser difícil, eu tenho visto isso, mas um fruto do Espírito, um fruto de amor que Jesus gera em nós. Os frutos são, eu vou mandar no grupo: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. A gente já falou deles. Então, nessa semana, semeie alguém todo dia, dá um fruto para alguém todo dia. Alegria, tenta dar um sorriso para alguém, tenta ser amável, tenta ser gentil, tenta tratar com amor, mas com a intenção de que a pessoa entenda o que você tá fazendo, sabe? Eu estou sendo amável com você. Se você quiser, sei lá, dar um bombom, usar algo físico para dar esse fruto do espírito, tudo bem, mas dê todos os dias dessa semana, dê algum fruto. Mansidão, domínio próprio, ou seja, tá tendo guerra na tua casa, seja manso, não responda, seja, sabe, saiba que aquilo que a pessoa tá falando é sobre ela, não é sobre você. Ela tá falando sobre ela, só tá se espelhando em você. Então seja manso, lembra quem você é e não retruca. E esse é meu desafio para vocês, que fruto vocês têm dado. Então pensa aí, se a árvore que você disse condiz com o fruto que você tem dado e esse desafio, semeia isso em alguém. Cara, essas coisas mudam a vida das pessoas, não é à toa que chamam frutos do Espírito. É porque a gente só consegue dar quando a gente tem o Espírito de Deus em nós. Então, semeie isso em alguém, amor, paciência, bondade, tá bom? Combinado? Vou orar pra gente encerrar. Hoje foi rapidinho, mas é porque eu tô aqui, fica meio difícil de fazer muito longo. Amém.
Obrigada, Jesus, por ser a videira que nos provê, que nos dá ânimo, que nos dá alimento. Nos ajuda, Pai, a gerar bons frutos em nós, que a gente tenha alimento para dar para as pessoas. Amor, bondade, Senhor, mansidão, domínio próprio. Coloca isso em nós, faz germinar. Se for necessário podar, Jesus nos poda. Se for necessário, Jesus nos corrige. Nos corrige em amor para que a gente continue crescendo em Ti. Eu te entrego as nossas vidas. Seja bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Qualquer coisa, manda mensagem. Eu tô aqui, viu? Um beijo, sejam fortes, tenham bons frutos, mesmo que em tempos difíceis, viu? Beijo, amo vocês.